noia minha. Mais uma noia minha! Aê! Eu já comecei rindo. Porque eu tô com eles, eu tô com o Pedro Pacífico, eu tô com o Álvaro Leme, que é a minha turminha, que vocês sabem. A gente tá aqui, um mês atrás eu passei uma gripe horrorosa pro Álvaro, hoje o Pedro chegou com dor de garganta pra gravar com a gente. Mas nós vamos falar do Meu Inconsciente Fala Demais, a gente vai falar de pensamentos intrusivos, que eu acho que é o melhor time, né, que eu pude reunir. Ninguém tá bem, né, aqui. Não. E a nossa cabeça vai longe. E um alimenta o outro. Um alimenta o outro. De germes e de pensamentos intrusivos. Inclusive de germes, né? Sabe uma coisa que é muito boa? Que eu assisti no This Is Us. Você sempre vem com essa ref. Sempre, né? Sempre. This Is Us traz muita eu amo ref. que eles colocaram o banquinho pra gente pôr o telefone. A gente tá tudo É muito baixo o banquinho. com o telefone aqui. Mas é porque dá Interferência. referência. É. Gente, eu tô com a energia meio baixa, porque eu tô com uma super dor de garganta, tá? Ai, que legal. Coitado de quem pegar, é horrível. Ai, tomara que seja bom. Eu tô soprando pra lá. Eu tô tentando olhar pra frente. A gente pode lançar um reality show desse germe, né? Cara. Vai acompanhando quem vai passando. Mas eu e a Camila, a gente Amigo, tá é sempre passando. uma puta ideia. Imagina, porque aquela que eu te passei, você sabe pra quem você passou? Provavelmente eu passei pro Vitor, que passou pro pessoal do trabalho dele. Então, que agora vai ele voltou pro acompanhando. presencial. Não acaba, então... né? Gente, isso é muito gênio. Porque lembra quando eu fui pra Milão, naquele trabalho? Que eu fiquei um dia em Milão e peguei uma super gripe. Eu passei ela pra você. Passou. E você foi pra outro lugar. É verdade, rodou o mundo. Eu fui Ela- pro Japão. Você foi pro Japão. Olha onde você levou uma gripe da Itália. Ele pode ter sido paciente zero dessa gripe. Posso. Pode. No Japão, né? Não, e como eu peguei no avião, eu posso ter pego de um suíço. Não necessariamente, entendeu? Pode ser de qualquer Ela não lugar. fala português. Não, ela não. Ela só. A gente tá precisando dar uma reforçada no sistema imunológico, não? Mas A não gente dá tempo. Não dá tempo. A gente tenta. Eu juro, eu faço de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Vou voltar pra minha ref. Tá, volta pra This Is Us. Tem Tá. a cena que é muito… Eu acho que eu devo ter falado. Mas que é basicamente o seguinte. Aquele casal que eu esqueci o nome. Que a gente não vai saber também. É, Você que sabe? Qual o casal? O filho adotado. Randall. O Randall com a… Beth. Com a Beth. É, a O Beth, Randall né? e a O meu Beth. também é Beth. Beth. O Randall e a Betty. Eles se fazem um Toca. seguinte regra. Não toca em mim. A seguinte regra, quando estão assim… Pensando, alguma coisa deu ruim, eles chegam pro outro e falam assim: fala pra mim, o que você tá pensando? E o que eles têm que falar pro outro? O pior pensamento que está na cabeça. Você Pra entendeu? se livrar. Pra se livrar. E o outro com poder digerir isso com a pessoa. Então vamos fazer assim: meu filho não tá respondendo a ligação. Me fala, o que é que tá pensando? Aí ele vai falar: eu acho que ele foi sequestrado, raptado, que eu nunca mais vou ver, entendeu? Entendi. E ele tira dele esse pensamento tão horrível. Faz sentido, mas E outra pessoa te dias, ajuda a entender o quão exagerado é aquilo. Eu amo que meu amigo, ele já tá tomando nota. Pra levar pra casa. Mas eu não sei quem é. Eu sou muito a favor da gente sempre dar o arroba das pessoas. Eu acho que quem dá referência é uma pessoa chique. Mas eu assisti muito lá no TikTok, não mandei pra ninguém, não salvei, não vou lembrar. Mas tinha um cara andando na rua que ele virou e falou… Ele falava sobre cérebro. Mas ele virou e falou assim… Que o seu cérebro, ele é feito pra te proteger. Então, o medo tá dentro dele. Porque ele é um mecanismo de proteção. Certo. Então, boceja. Eu fiquei com medo de bocejar. Boceja, amigo. Aí eu tô encostando muito, credo. Aí ele falou assim… Você tem que explicar pro seu cérebro o que você tá sentindo ou o que você não tá sentindo. Porque, às vezes, ele vai te ativar uma ansiedade. Mas se você virar e falar em voz alta… Eu não tô ansiosa. Eu pratico bastante Eu não isso. estou. Você faz isso? Assim, eu converso com o meu cérebro como se ele não fosse uma parte de mim, sabe? Mas ele falou então, pra amanhã fazer você isso? vai levantar e você vai pra Isso é academia. dupla personalidade, já? Mas ele falou pra fazer Mas isso? as vozes da minha cabeça são uma garantia disso. Você não está com dor de garganta. Não, eu acho que esse não funciona. Porque você tá contaminado, né? Não é
crie sua própria realidade. entendi. Uma coisa é você tá lá no The Sims, outra coisa é o que tá acontecendo bom, no seu corpo. tá. Mas você falar, eu não tô com medo disso, Tá. sabe? Você não tá ansiosa. Era pra você estar por conta disso, mas você não está. E eu comecei a fazer isso meio que eu acho que ajudou um pouco. Ah, e deve ser por isso que a Rebeca Andrade… Vocês viram na época da Olimpíada? Ela fala está de contando que… receita, ela tá pensando né? em receita, assim. Ela tá prestes a disputar a medalha de ouro. E ela tá pensando assim, receita de pudim. Gente. Quando eu for voltar pro Brasil, eu vou fazer tal e tal comida, tal e tal comida. Só pode ser por isso. Pra desviar o foco. Eu já ia estar pensando, se eu fosse ela. Eu vou ser a desgraça pro Brasil, eu vou Sim, perder, eu vou vai decepcionar cair. minha Eu vou avó. torcer, vou quebrar a tíbia e nunca mais vou poder… Nem sei onde fica a tíbia. Exatamente. Nunca mais vou poder… Não, fazer eu tô exercício. lá na frente. Porque na minha cabeça a tíbia já tá quebrada. Eu tô pensando assim, como é que eu vou viver? Eu já tô buscando um emprego. Mas eu tô… Sabe que eu tô exatamente nessa situação? Por quê? Em dezembro, eu dei uma paulada na canela, que é a tíbia, numa quina. Tá. E… nunca ficou bom esse lugarzinho, tá doendinho. E aí, toda vez que agora eu tô corredor, né? Eu vou Cê correr, tá. eu acho que ela tá com uma microfratura. E você Essa tá batida, aumentando. E vai ter um dia que eu vou estar correndo e vai fazer assim, crack. Vai ter. Mas- E aí eu penso não só na dor, mas na vergonha de estar lá caído com a perna quebrada, no meio do parque, eu gritando, chorando. ambulância. Você entendeu? O que você ia falar? Eu ia dizer que esses dois cenários aí de vocês me lembra aquele filme Premonição, que é um tipo de pensamento, inclusive, que eu tenho muito. Eu tenho pavor. Todo dia eu penso nisso. Que é assim, na minha casa tem uma janelona, eu moro no terceiro andar, meu apartamento. E perto dessa janela tem um móvel que a gente vira pra direção da mesa quando quer ver série almoçando. Tá. Então, eu às vezes penso, e se a janela estiver aberta, eu for mover esse móvel, caiu um controle do videogame que fica nesse móvel, eu não vi, o móvel prende, eu bato com a canela, me assusto e caio lá embaixo. Eu vejo isso todo dia. Não, Graças tem a aquele Deus eu filme- tenho rede em tudo. Tem aquele filme Eu Premonição. nunca mais não vou ter rede. A criança pode ter 26 anos, eu posso ter desistido de gato e tal, eu vou ter rede pro resto da minha vida. Eu moro num andar muito baixo. Eu sei. Muito baixo. Dá pra pular de brincadeira, né? Muito baixo. A Premonição tem uma cena que me lembra todas as vezes que eu tô na estrada, que é um caminhão na Sim! frente. Com as Nunca toras mais, de madeira. nunca mais. Eu não posso ver uma tora de madeira que Que já cai, vai entrar né? na minha cabeça. Exatamente. Se Sair, eu estiver né? dirigindo, ou eu deixo ele ir embora, fico bem devagarzinho, ou 40, eu dou um jeito 40 de dar um vezes fora. Eu acho bom a gente explicar… A gente não explicou o que são pensamentos intrusivos pras pessoas. Mas as pessoas sabem. Será? Tá super viralizado isso. Na nossa bolha. Cada pensamento intrusivo. Você tá lá, vem o pensamento. e Horrível, acaba com a sua trágico. vida. É que senão é involuntário, né? É. Tipo assim, bebê. Eu não posso pegar um bebê no colo. Ai, na hora vai cair. Não, e assim não é que eu caio. Eu caio em cima. Ai, mas eu preciso avisar tudo uma coisa. O pior que pode acontecer é você passar sua dor de garganta pro bebê hoje. Não, eu vejo coisas muito Você tem piores. muito sobrinho. Mas eles já passaram tanta virose pra mim. E tudo bem você derrubar eles? Não, a minha dor de garganta atual. Ai, ai. Não, eu não gosto nem de pegar bebê muito, porque eu fico com essa aflição perto de piscina. Não. Academia, o supino cai em cima da pessoa. Ah, isso Esse eu também. sempre penso. Tem um exercício que chama pullover, que você segura o peso na frente do rosto e passa ele, você tá deitado. Nossa! E com a gente que tem óculos? Nossa! Porque o que vai acontecer? Vai cair, vai quebrar, vai entra furar. caco Gente, no mas olho. filme Premonição, a gente é tava verdade. com viagem marcada, e aí eu falei pra personal assim… Não passa esse. Porque assim, a gente tá há 5 dias de viajar. Amassa. Não tô podendo com o peso cair na minha cara Verdade. hoje. No resto do tempo, tudo bem. Mas né? sabia que a minha mãe fazia isso? Ela marcava… Eu sempre viajava, minha mãe, meu pai, eu, meu primo e minha prima. E a minha mãe, nessa semana, ela pedia, assim, pra eu não fazer nada. Não desce lá no térreo do prédio pra brincar. Não vai na casa da sua amiga, tem piscina, vai dar alguma coisa, você pode se machucar. Eu ficava, sei lá, 10 dias meio no plástico bolha, Mas sabe? Até a gente sair Grandma pra knows viajar. best. Gogó knows best. Gogó knows best. Mas a gente não como japonês uns 2 dias antes de viajar. Então, ou quando eu tô no lugar que eu sei que eu vou voltar no dia seguinte, eu também não como japonês. Eu falo, imagina eu ficar vomitando no avião. Não, e tem agora uma trend de pessoas que postam isso. O quê? No TikTok. Eu sobrevivi à pior coisa que é passar mal no avião. De 12 horas. Nossa, graças a Deus nunca me aconteceu. Aí a pessoa tomando soro no meio do voo. Então, será que eu não gosto muito de viajar? Porque, eu já respondi. Eu não gosto muito.
Eu não preciso perguntar. Pergunta retórica. Mas qual o motivo que Então, você identifica? Pra mim é muito difícil viajar porque é um momento onde eu mais tenho pensamentos intrusivos. Então, vou viajar com as crianças pro lugar X. Talvez eu não… Sei lá, se a gente vai viajar pra fora. Puta, não fala a língua direito. Imagina acontece alguma coisa com o Arthur, eu vou ter que ir pro hospital. Aí eu começo a dar Google em como fala… Ele tá respirando diferente. É que você tem filho, né? Cara, puta. Ou eu vou viajar sozinha. Cara, eu fui pro Rio agora, esse final de semana. Estávamos no Rio, teve o evento lá. E aí o Arthur fica com o pai dele. Assim, o Arthur está com o pai dele. O pai dele tem o avô. Ele tem a minha mãe, que é a avó. Sabe? Ele tem… Uma bela rede. Ele tem uma baita rede. Tá tudo certo. Tem o Wise, tem o Sirius. Não, tem os amigos, né? Eu ligo pra vocês vão lá, ajudam o pai do Arthur. Se por acaso eu tô viajando e ele quebra a tíbia. Sabe, assim, eu já fico… Mas aí eu fico assim, tá, eu vou pra lá. Mas que horas que é o voo? Não, mas e se de repente chove demais, alaga e acontece o que aconteceu no sul? E o aeroporto fica fechado. Sabe, eu fico achando… É que eu acho que negócio de filho deve ser complicado. Cara, é muito ruim. Aí… Você pensa no pior cenário possível. No Você que… tá precisando do This Is Us que ele falou. Mas isso é o pensamento intrusivo. nunca vai acontecer. Mas tem que falar às vezes pra soltar. Fala com o André, posso te contar? André, posso te contar o pior pensamento intrusivo? Aí você conta. Tá. Pra Ele ver vai se falar assim, você é ridículo. Você é louca, você vai ter vergonha. Vai, né? Vai. Mas sabia que uma vez ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei muito feliz que ele tem isso. Porque eu vejo o Codré como aquele cara que não se abala com nada. Ele é meu muito, sonho. muito forte, seguro de si. Sabe? Muito ali, ariano no rolê dele, assim. E aí, eu falei… Eu tava nessa coisa do teatro. Que agora toda hora eu viajo com o teatro. Aí eu falei, me dá uma afliçãozinha que amanhã acho que eu ia pra Recife, sabe? Uma coisa, putz, eu vou pra Recife e eu fico meio assim, posso falar com você um pouco disso? Meio desabafando. Ele, não, tudo bem. Aí eu falei, putz, olha, continua na vida do Arthur, ajuda o Tu, e eu vou dar como se o avião fosse… E aí ele virou pra mim e falou, não, Kai, eu entendo, é chato. Toda vez que o avião pousa… Eu fico brecando ele com o pé. Aí, quando ele falou que ele faz isso, eu falei, nossa, que alívio. Mas dá um pouco de medo, porque ele tinha que ser o imune aos medos. Não, mas é muito bom que alguma coisa… Mas vira uma conexão, sabe? Tipo, igual aquelas revistas que postam foto de famoso no supermercado. Falam assim, eles são como nós. Sim, o Rodré é como você. Isso. Ele é tipo a Jennifer Lawrence comprando papaya. Mas avião dá muito isso. pensamento intrusivo, gente. Dá. Primeiro Por isso que eu não gosto de você viajar. entra no avião. Não, primeiro assim, se mudou o meu voo por algum motivo, ou adiantei, atrasei, Acabou. eu já penso premonição. Não, porque e a pessoa era pra da eu estar naquele frente… voo. Amigo, e a pessoa da frente que entra com o pé esquerdo? Cara, é horrível, É verdade. horrível. É verdade. Ai, pra mim, acaba comigo. Mas eu penso que a soma total tem que ser de pés direitos, entendeu? Pra você ficar mais tranquila. Mas aí não dá vontade de estar naquele corredor e gritar, pé direito! Sabe? Tipo, de louca. Fica na assim. porta. O direito. pior pra mim Direito. o medo da despressurização. Medo de assim, no momento em que eu levantei pra ir no banheiro, Toda vez que eu levanto… abriu a porta, Vai, teve começa um turbulência. ronco, E aí coisa, e eu fui sugado. E aí eu vou andando, segurando no banco, Não, como se não, fosse fazer alguma diferença. Tipo, não, porque se abrir ali, eu vou segurar Eu nesse tô banco. aqui, ó. Eu grudo nessa senhora. Eu vou grudar nela. E eu fico vendo todo Ou mundo… pior, você tá sentado na privada… E sugado pra baixo. Não, e teve despressurização. E aí você foi embora junto com a privada. E você morreu dessa maneira indigna. Nossa! Não, gente, e eu fico olhando todo mundo que tá entrando no avião pra identificar se Deus vai permitir que aquilo aconteça ou não. Muitas crianças, não vai acontecer um negócio ruim com avião com muitas crianças. Tá. Freira, padre, entende? As pessoas estão torcendo Ai, para eu não nós. sei. Eu acho que freira padre, eles são podem… mais velhinhos já, não, né? Não, e eles podem dar a bênção final. Difícil. Pode ter sido a missão Mas se deles, só tem- né? Eles foram mandados pra lá com se esse só objetivo. tem homem mais velho, de executivo, de 45, 50, Você fala, 60… fudeu. Outra coisa de pensamentos intrusivos, que quando eu tava vindo pra cá, eu vim estudando, né? Porque eu estudo Então, tema. a gente Eu tá sou aqui pra CDF. essa aula. Não é pra dar aula. Eu vim estudando pra ver quais os que eu tenho. Então, E- tem tipos, é isso que a gente precisa pois explicar. é. E aí eu vi que tem o relacionado a você checar as coisas.
Eu, por exemplo, toda noite eu verifico as portas do apartamento antes de deitar. Nunca, uma única vez, a porta dormiu aberta. Isso foi suficiente pra eu verificar toda noite. Sim. Aí, às vezes, eu já verifiquei. Aí, eu tô deitado, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, lá, quietinho. Eu penso, mas será que tá trancada? Mas isso é toque, não é? Aí eu vou… existe uma relação entre o Tem. pensamento intrusivo. No extremo, ele periga, ele vai beirando o toque. Entendi. E aí eu penso eu acordando com uma arma na minha cara, assim. Eu falo, não, é melhor eu ir olhar do que eu me arrepender Cara, eu depois. posso falar, é um frame, né, que vem. Isso que você falou, que você vai se agarrando nas poltronas, andando. Você vê a cena da catástrofe, não vê? Cara, Você eu voa, vejo… você não vê a cena de fora, você até de um diretor de uma Sim. câmera. Tá aqui, ó. Você vê as voando. máscaras de oxigênio caindo automaticamente. E ó, fazendo assim com o vento. E sabe o que eu pensei? Voltando do Rio. Tô voltando do Rio agora, domingo, tá? Hoje é terça, pra vocês terem noção, voltei domingo. No domingo, eu tava sentadinha na minha poltrona. Codré aqui do lado, eu no meião. Codré do lado, um outro senhor aqui. Eu fechei o olho… Eu pensei assim, imagina que horror, eu de olho fechado sentir um vento e saber, sem abrir o olho, que rachou o avião e eu vou ser sugada. Eu imaginei isso em… Eu botei a música, eu falei, agora eu vou relaxar, sabe? Agora eu vou dormir. Eu só pensei nisso, pensei… Mas por isso que eu não consigo, no avião, assistir a filmes… de ação, de muita ação, que tem muito barulho de tiro, não sei o quê. Porque eu começo a associar com o negócio. Porque eu tô pensando no pior, entendeu? Nossa, eu vejo tudo. Eu vi Capitão América Pra mim tem que agora. ser filmes bons, alegres. Comédia romântica. Mas espera, você… Tá bom, a gente tava indo lá. Aí Esse tem era um. esse. Tem também os associados a situações em que você faz uma coisa que não era pra você fazer. E aí eu percebi um meu que eu fui, na época que eu trabalhava no R7, eu tive que ir na final da Fazenda. Tá. Assistir lá. Programão. E aí, ênfase no tive que ir. Aí, eu tô lá sentado. Aí eu ficava imaginando, e se eu levantasse agora e fosse lá enquanto o Brito tá falando ao vivo? Eu amo esse tipo pra de pensamento. todo o Brasil assistir. E eu passar ali. amo O que isso. vai acontecer da minha carreira? O que vai rolar? O que vai acontecer da minha amo isso, vida? eu tenho muito isso. Será que vão me chamar pra próxima fazer? Cara, a Tati Bernardi falou isso no Calcinha Larga várias vezes. E eu presenciei ela num momento desse, que é quando ela tá no restaurante e tem um pianista. E ela vira e fala, cara, o que acontece se do nada eu… Sol, o meu amigo for lá cantar. Tem gente no TikTok que faz isso, do nada. Cara, ela falava isso, me dava um mal-estar. Eu ficava, para, Tati, pelo amor de Deus. É isso, é justamente a ideia de que o que acontece se meus pensamentos intrusivos tomam conta de mim. Porque tem pessoas que fazem isso nas redes. Não, eu olhar uma altura… E se eu me jogar daqui? Isso é horroroso. E na missa, se eu tô na missa, levanto e começo a gritar, assim, discutir. Uma coisa, eu penso muito um palavrão. isso. Eu não posso estar numa missa que eu já penso isso. Eu não concordo! Pra mim é São Paulo Fashion Week também, um exemplo. Você tá sentado lá, tá o desfile passando. Aí eu penso assim, e se eu fosse ali e abraçasse a Gisele Bündchen nesse desfile aqui? Gente, Amanhã a minha pior. cara tá Vocês não na sabem qual é o Indonésia. pior, Minha cara gente. tá do outro lado do mundo. Todo mundo Indonésia. pensando isso lá. Tá todo mundo pensando Tá isso. todo mundo lá pensando isso. E se eu passar uma rasteira agora? Tá todo mundo pensando E isso, a modelo amiga. cair? Entendeu? Pensa, tão loucos achando que tá apressando. Não, as pessoas estão tendo pensamentos Mas intrusivos. será que a Costanza Pascolato, de oclão, ela segurando eu o acho caderninho dela, super chique, toda, né, bonita ali, cabelão no coque, passou a Gisele e ela pensou, e se eu levantasse agora? Eu acho. Tá aí uma coisa pra gente perguntar pra ela um Cara, dia. vocês que entrevistaram a Costanza 1000 vezes, vocês nunca perguntaram isso? Falhei. Mas tem falhei gente que não muito. tem Poxa. pensamento intrusivo, sabia? Tem gente Como é? que não tem. Tem. Eu acho que são só os mais doidinhos que nós temos. É mesmo? Tem pessoas que não tem. Pera, Na pesquisa você que eu fiz agora. falou que era normal. Então eu normal. tô abraçado nesse lado. Tá, você que tá assistindo a gente ou ouvindo a gente. A gente pelo tá muito amor de louco. Deus, você não tem? Isso não acontece com você? Tem mais algum exemplo de tipo? Ai, preciso olhar meu celular. Vai Olha dar lá. interferência? Não, pode olhar. A gente vai passar todos os tipos. Se você não tiver nenhum, você pode se O manifestar. de doença também será intrusivo? É, Tem Tipo, eu os, como o negócio já achando que eu vou passar mal. eu também. tem os de sexo também. Ai, a gente vai ter todos, Pedro. Ai, que Por que você me inferno! coloca essas coisas, Camila? Ai, porque você desabafa comigo, eu desabafo com Ai, você.
Saco. O meu de sexo eu é nem consegui péssimo, transar porque… em paz, mano. Não, a gente não sobrou nem o sexo pra gente. Fala. O meu de sexo é péssimo, porque ele envolve religião. Ah, é culpa que Calma. Não, totalmente. Mas é assim, por alguma razão, que eu não sei qual é, eu tava um dia fazendo aquela oração do anjo da guarda, assim. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. E aí eu lembrei… É criação cristã. É, a gente teve, meu Deus. E aí eu lembrei de alguma cena de filme de namoro, digamos assim. De amor intenso. Adoro que hoje em dia… É amor OnlyFans intenso. É produtor de conteúdo de amor intenso. Ai, nossa. Eu vou dando a mão, a Camila vai Eu vou assim, ó. Tá bom. E aí eu tô lá rezando, começou na minha cabeça aquela… Em cima da oração do anjo da guarda. E aí eu começou a atrapalhar a minha oração. Eu falei assim, meu Deus, o que Calma, eu você faço? tava orando durante o ato? Não, eu tava rezando pra dormir. E aí, o pensamento intrusivo foi aparecer uma cena de sexo na minha cabeça durante a oração. Sério? Cara, que difícil. E aí, E durante ritmou. vários Santo dias, anjo do acontecia isso. Ritmou. Ai, que inferno. Como que eu solucionei isso? Como? Substituindo um pensamento intrusivo por um pensamento intencional. A cara do Olha! anjinho da Turma da Mônica. Quando eu começava a oração, que começava a… Você preenche o imaginário. Eu pensava, anjinho. Aí vinha o anjinho da minha cara. A cara do O anjinho. meu vai vir esse também, que é a ref que temos. Eu também, eu só tinha essa de boa. A gente é criança da Quermesse que leu Turma da Mônica. Fim. É isso. Só assim. Então, talvez, o jeito de você solucionar um pensamento intrusivo seja oferecer uma alternativa É um pro seu cérebro. intencional. É, assim, já que você quer pensar em outra coisa que não que é pra você pensar, pensa nisso aqui. Talvez seja uma solução. Cara, eu tenho muito problema. E eu vou falar isso hoje no Nóia ao Vivo. Hoje, depois que eu gravar aqui, eu tenho Nóia ao Vivo lá no teatro. E eu guardei essa pauta pra falar lá, mas eu vou falar aqui. Eu tenho muita dificuldade com massagem. Nossa, dá muito pensamento. Por quê? Sexualmente falando? Não, também. Tipo… E você não tem um negócio que pode ficar duro, Então, né, amiga? nossa, agora pra mim acabou minha vida. Mas eu, de novo agora no Rio de Janeiro, essa última viagem, eu falei pro André… Pô, e se a gente fizesse massagem, né? A gente tá aqui, só a gente, sem criança e tal. Aí mandei mensagem pro spa. Oi, tem horário aí no hotel pra massagem? Ai, mas vocês querem juntos? Eu falei, não. Na mesma sala? Que coisa esquisita, não. Não precisa ser junto. Ai, putz, só tem amanhã, eu fiquei arrasada. Nisso ela mandou uma mensagem e falou, vagou agora. 2 horários pras 18, vocês querem? Era tipo 17h50. Falei… Tamo indo. Eu e o Codré, vamos fazer massagem e tal. Qual que você vai fazer? Eu, é relaxante, você aprofunda. Né, aquele negócio que aperta. Então vamos. Chegamos lá, era a mesma sala. Uma maca aqui, uma maca aqui. 2 massagistas. Aí vai cada um pra um Surubão de vestiário. Noronha. Amigo, foi o mais perto que eu cheguei da suruba. A hora que eu tirei o roupão e eu tava de calcinha e o meu marido da outra maca de sunga, com mais 2 pessoas na sala, eu falei, será que tem quê? Começa assim. Eu pego ela? Foi muito desagradável. Aí deitei. Aí, elas falam baixo, porque lógico, é pra gente relaxar. Mas eu com a cara enfiada naquele negócio, só vendo o pé, né, passando e tal. E ouvindo o nhec da maca do Codré, que você pode criar na sua cabeça qualquer cenário. E às vezes a dele era profunda, ela podia apertar e fazer… Mas aconteceu. Mais forte. Ou assim… E aí eu vi, na minha cabeça, construir uma cena bizarra. E a mulher falava assim… Pode virar. Nossa! Sabe? É assim. Nossa, esse tom me lembrou muita coisa. Pode virar. Cara, me dá uma vontade de rir. A hora que eu virei… Vocês viraram juntos? Que foi ridículo, só que ele virou um pouquinho depois. A moça que tava fazendo a massagem nele virou pra ele e falou assim: tá dando cãibra? Aí ele falou: Aí a hora que eu virei, eu tava com aquele negócio no olho e eu senti… Elas colocam aquela… Como chama? Tipo uma toalhinha. Uma mascarazinha, uma toalhinha. E eu senti que eu tava assim, ó. Eu já tive muito ataque de riso em massagem. Cara… Porque você tá de olhando a pessoa
Só que eu não tô vendo. Não, mas você tá olhando, a pessoa tá olhando, você começa a rir, você fala, não posso rir. Eu não posso rir. E aí, a hora que ele falou, deu um pouquinho de cãibra aí, eu escutei… Eu entendi que era no pé, porque eu escutei a moça fazendo… no pé dele. E eu assim, ó… Que velho, cãibra na massagem. Gente, foi muito difícil. Amiga, que você não fez um banho turco há 2 semanas, tá? Você fez um banho turco? Eu fiz, amiga. Você não ouviu Não. o nosso episódio. Ah, eu não ouço, eu odeio me ouvir. Não. É. Eu tava na Turquia. E aí, sabe que tem uns negócios que chama banho turco? Que é o que a pessoa te lava? Tá. Mas você não tem noção o que é isso, gente. Eu tô Vieram bastante todos os interessado, me pensamentos conta. Agora você quer. intrusivos que tem na minha vida vieram. Eu vou até contar nos namoradinhos, mas eu vou trazer pra cá também. Pra quem não sabe, os namoradinhos é meu A gente tem um podcast com a Camila, juntos, hein, toda semana. Eu olhando pra todas as câmeras. Nossa, eu não olhei pra nenhuma, mas… Peraí, a gente tá fazendo em vídeo e eu não tô sabendo só agora que eu tô sabendo disso. Jura por Deus? Você não Juro sabe por que tá Deus, em eu vi as vídeo? câmeras ali desde que a gente chegou e não pensei, deve estar desligado. Não, tá em vídeo, amigo. Eu sei, tem uma luzinha verde. A minha é vermelha. Aí você tava Eu no fiz banho banho turco. turco. Primeiro que você chega no banho turco, você tira a roupa toda, tá? E aí você põe só tira- uma toalhinha. Pinto de fora. Então, Caraca, pra vocês é muito difícil, né? Porque ele tem a Tá lá, vida própria, tem né? vida. Eu lembrei de uma coisa. Aí, falando em vida própria, aí ele chega, vem um moço, juro por Deus, de 2 metros, um turco, assim, gigante, assim. Tipo, ele começa a te carregar, assim, como se você fosse um boneco. Aí a gente põe no chão, assim, ele pega uma Ok. água quente e faz assim, você, ó. Em você, numa água. Ele começa a tacar água quente em você. Muito quente. E eu, que já sou noiado porque de doença, minha pele é mais sensível, né? Eu falei, Ah, com certeza. Vai queimar. Que o normal, eu falei, a média da queimar. população. Eu falei, vai queimar. Eu já comecei a travar assim, ó. E eu nunca sou a pessoa que vou conseguir dizer pra pessoa, você pode fazer uma água menorzinha? Nunca. Você pode fazer mais devagar? Aí ele começa… Eu sou. Você consegue? Eu não. É a minha Eu terapia nessa, diária com o terapeuta. Pra mim também. Nessa daí que eu tava no Rio de Janeiro, ela ia fazendo e eu tava assim, ó. Na minha cabeça, bom, não, ruim. Ai, até onde eu aguento, até onde eu aguento. Bom. Eu não, eu vou Eu direcionando. quero. Na hora que ela aperta, que eu sinto, eu falo assim, aí, é aí. Vai, Nossa, mais aí. Não consigo Eu falar queria nada. ser assim. Mas, Aí continua, eu tô interessadíssimo. Ele começa a pegar umas espumas, que eu não sei o que ele faz com um tecido, umas espumas, e ele te cobre inteiro de espumas. Então você fica assim, eu juro, inteiro coberto de espumas. Aí pega uma mais bucha, perto. ele pega uma bucha e começa assim. Célula de corpo morta inteiro. não tem mais. Não. E eu falo assim, eu vou ter aqui, vai descamar tanto que eu vou pegar uma infecção. Que eu não sei de onde tá vindo essa água. Eu acho que ele tava desenvolvendo uma rosácea. Não, eu tive uma rosácea com infecção generalizada por conta do… Mas eu achei que o pensamento intrusivo ia ser de… Calma. Aí, e nisso, a minha toalhinha já aqui, ó. A minha toalhinha já subiu. Meu Juro, Deus! Tava tampando assim, ó. Aqui. Eu falei, ele vai chegar no… Ele começou a fazer o corpo inteiro. A coisa, ele vai chegar no saco. Ele vai esfolar meu saco, viu? O meu pequeno saco, que é tão valorizado. Ele é amigo. É. Tá. Qual a cotação? Ele é bonito. Tá enquanto. Ele é bonito. É um saco de respeito. Tá. Ele vai esfolar isso daqui, vai sair em carne viva. Mas aí não chegou no saco, chegou só em voltinha assim. Mas era tanta dor que eu tava sentindo que eu não conseguia sentir nenhum tipo de estímulo, nem a intenção, né? E ele pega a sua cabeça e põe pro lado e põe pro outro e joga água na sua coisa. Entrou água, eu tive que ir no médico quando eu voltei, porque infeccionou o meu ouvido, tá? Você que já ia no médico, Você não já sei ia. de outro. Já ia. E durante 1 hora de desespero, tensão, minhas costas travou, ele passava. Eu fiquei, juro por Deus, eu tô até hoje com salompas nas costas. E tão tenso que eu fiquei. E eu não pude só dizer assim. Minha terapeuta falou, mas por que você só não diz assim? Você pode fazer mais devagar, por favor? Não tô curtindo. Não tô, Não é meu lance, não. cara. Pedro, você é igual uma personagem da novela Tieta, que é a Dona Juraci. A Dona Juraci, ela sempre tá com alguma enfermidade. É assim, e aí, Dona Juraci, como é que passou a noite? Ela fala, péssima! Não preguei o olho. É isso. E ela sempre tá com alguma coisa. Todas as vezes que eu vejo você, ou eu pego alguma doença, ou você tá com alguma doença pra me passar. É verdade, eu também. Amiga, Mas sou eu Dona também. Juraci? Eu também sou. Então, e aí o pensamento intrusivo foi, será que eu posso ficar de
o negócio pode reagir lá embaixo. Claro. Sim. Mesmo não sentindo nada e só dor, eu fiquei com esse medo também. Dele reagir. E você passar um sinal errado. Exato. Lá num Equivocado. país que é muçulmano, que as leis são Super difícil. Aham. Então, Mas aí eu, com sobrevivi. certeza, meu pensamento intrusivo ia ser mais apimentado, assim. Não, eu tava sofrendo tanto que… Eu fui uma vez fazer uma fisioterapia, porque eu tenho bruxismo. E aí o dentista passou uma Eu tenho fisioterapia. também. Eu também já tive, eu me curei. Eu tenho. Eu encontrei Jesus. O Vitor fala que eu passei bruxismo pra ele. Ele contaminou com bruxismo. E aí, eu cheguei o fisioterapeuta era um gato, todo fortão, todo bonitão. E ele ficava mexendo e ele ficava enfiando o dedo na minha boca pra me puxar, pra ativar Eu já os recebi, músculos. eu já recebi essa dedada na boca. Ai, Mas dói muito. Não, dói se ele apertar. Mas tem umas horas que ele mexe… Bom, ele era bom no que ele fazia. É tão que vergonha. complicado. E assim, foi muito constrangedor. Seca aqui, ó. O dentista tinha recomendado 10 sessões. Eu fizesse e não voltei nunca mais. Não porque tem como. não tem condição. E olhar no olho. Ai, sabe qual que é pra mim? É um muito difícil. Ai, E você se gente. depilou um furicó? Não, eu fiz laser. Então, É igual. o meu já… Eu amo. mas aí foi X sessões e acabou. Eu tinha 20, sei lá, 8 anos e nunca mais. Mas é bizarro, porque você tem que abrir Ok. a região. As Mas um que é bochechas. muito menos que esse, muito menos. Imagina. Gente, o que a gente faz? Quando a gente vai no médico, cara, a ginecologista, ela enfia um negócio que abre e vai com um algodão desse tamanho, um cotonetão lá. É assim, é uma loucura. Ai, cotonete. Por sua causa, eu tenho um pensamento intrusivo toda vez que eu vejo cotonete. Porque você contou no dia do Noé ao vivo que alguém ficou surdo porque tava andando com um cotonete no Ai, é vestiário. verdade, você falou isso. Na sauna. Ai, que ódio que me amigo do dá. meu pai. E aí ele escorregou na água. Tum. Tum. Escorregou, bateu, entrou. Não, o meu E que o outro me… amigo ficou cego, porque ele tava andando na rua. E aí, sabe aquelas plantas com espinhos? Vou anotar, senão eu vou Meu esquecer. Deus. A planta com espinhos. Aí ele caiu alguma coisa no chão, ele foi pegar, a planta entrou no olho. Então, a minha avó… Ele ficou cego de um A olho. avó Cida, gente. minha avó, que faleceu faz, acho que 11 anos. Ela era mãe da minha mãe. Ela não tinha um olho. Porque aconteceu isso. Ela, quando era criança, eles estavam brincando de esconde-esconde, chegou uma criança com uma varetinha pra, sabe, ver. E pum, no olho da minha avó. E a minha avó, se toda avó já era… Imagina, você pega no olho, vocês não têm ideia da minha avó. Nossa! Era um pânico. O Total. maior pensamento intrusivo da No vida caso dela dela, com todo o fundamento que possível. acontecesse algo com a minha vista, É por sabe? isso que eu só uso óculos. A gente tá protegido nesse sentido, né? Tem uma barreira, Tem. mas também se quebrar é vidro. Acabou pra gente. E Agora, se quebrar fazendo o pullover, então… então eu vou pior. voltar pra academia agora. Que é outra Que situação tem uns que me vídeos hoje em dia dá… horrorosos. É horroroso. Tem aquela mulher que pôs no pé e que ela vai tentar Essa eu fazer e ela amo. fica de ponta cabeça. Essa é maravilhosa. Senhor, é muito boa. Por favor, assistam. É muito bom. O pé vai com tudo lá pra cima. Mas o que me dá aflição é um exercício que você faz elevação de quadril. Então eu tô deitada. Sei, elevação pélvica. Pélvica. E aí eu fico tipo, xaxata pra cima, xaxata pra cima. E eu não consigo fazer contato visual com a personal que tá na minha frente, porque parece que eu tô falando assim pra ela, quer? É horrível! Você quer. É isso! É eu tô muito aqui pra ruim. você. É muito ruim. E agora eu faço com o pé na bola. Então tem aquela bola de pilates, põe o pé e aí fica mais indo pra Amiga, cima. daí é pro ginecologista, né? Porque o pé na bola você já tá mais alto ainda. Horrível. É atlete. E aí eu faço de olho fechado. E aí, às vezes, você tá com dor. Então você tá levantando a pelvis de olho fechado, fazendo. Ai, é um inferno. Ai, por que somos assim? Ai, eu não sei, eu tô muito cansada de ser assim. Eu também. Eu queria muito ser aquelas pessoas que vêm no mundo da lua, sabe? Que não tem pensamento. Eu queria queria. ser aquela pessoa que não tem Não preocupação tem, não. e tudo dá certo. Tudo dá certo. Porque, no fundo, 99% dos medos que você tem, das angústias e anseios, não acontece. Só acontece na sua cabeça. Vamos dar uma respirada? E você sofre antecipadamente por problemas que você nunca vai ter. Eu acho que, pra mim, tem a ver com controle. E acho que isso também tem a ver com o seu medo de viajar. Porque
Quando você viaja, você tá saindo do seu ambiente. Você é uma pessoa que gosta de saber tudo que tá acontecendo em todas as instâncias da sua vida. O tempo inteiro. O que tá acontecendo com vocês, inclusive. Pois é, e eu tenho isso também, que eu herdei do meu pai. Que é de tentar antever. Assim, se eu fizer, se eu for… Exemplo, eu fui fazer uma prova, quando eu fui fazer a prova lá da USP, do mestrado. Eu pensei… Quais as doenças que podem me acometer durante essa prova, durante essa tarde? Isso é muito bom. Nossa, tudo aí que eu posso ter. Aí eu levei coisa pra estômago, colírio, todas vocês imaginarem, todas as dores que poderiam acometer uma pessoa. Só faltou eu levar aquele negócio de dar choque, desfibrilador. Sei, é que não tinha, né? Hoje eu levaria. Você não saberia quem vai operar. Exato. Mas, amigo, eu sou assim todos os dias. É que você não viu. A Camila sabe a minha mochila. Eu levo todos os dias comigo. Tem pastilha antiácida, Luftal, olho, orelha. Não sei o que pode acontecer. Então você ia sofrer com o que aconteceu durante essa prova. Porque eu tô lá, não me aconteceu absolutamente nada. Mas eu tava com todos os meus itens, eu olhei pro lado e tinha uma menina com uma toalhinha. E eu pensei… Por que eu não trouxe uma toalhinha? A minha mão tá com a caneta assim, suando. Minha mão tá molhada, suando. E aí, ao invés de pensar na prova ali no Jesus Martim Barbeiro, não sei o quê, eu pensava, por que eu não trouxe uma toalhinha? Faltou, a gente fica no tempo que faltou. Exato, você cobriu 99% Mas eu ia das ter, porque eu coisas. ia ter papelzinhos softs. Eu tenho na bolsa o papelzinho. Pois falhei. Um irmão de um conhecido meu, não vou falar nomes, mas… Ele cagou no meio da prova de vestibular. Ele não parou. Ele continuou cagado. E as pessoas em volta ficaram putas. Meu Deus. Mas você não pode ir ao banheiro? Achei que tava muito nervoso. E aí não quis mostrar que ele tinha cagado, ele ficou lá fazendo a prova. Porque ninguém percebeu. Ninguém notou. É uma coisa que não dá pra notar. Ele passou. Ele passou? Deu sorte. Que bom, né? Passou. Ele passou. Mas isso de o que possa acontecer de controle é muito ruim, né? Acho que até eu vi uma vez no episódio que a gente falou de controle. Mas, por exemplo, assim, eu tenho muita vontade de, se eu pudesse, tirar o meu apêndice desde já. Porque se eu tô lá na Índia, que eu quero ir no Butão, entendeu? E dá um apendicite. Tem que fazer lá? Você entendeu? Mas se eu tô no meio do safari na África, eu não tenho quem fazer. Não. Então se eu já tiro o apêndice, que não serve pra nada, e aí eu descobri que tem gente que faz isso. Quê? Não, mas o que eu já vi… São pessoas que fazem assim. São pessoas que fazem… vamos pro Everest, você entendeu? São pessoas muito aventureiras que vão fazer um barco de 50 dias. Mas não só um Pedro louco, não pessoas doidas. Que vai passar 10 dias no Butão. O que mais que a gente poderia remover preventivamente? Não, parece que apendicite é o pior, né? Que vem o pá exato, e tal. Então, acho que vesícula também… Parece que pode dar ruim. Mas aí se tira. Mas ela tem utilidade, né? O apêndice não tem. E o baço? Tem também, né? Tem meio filtro amígdala, sangue, né? Eu não tenho amígdala, apesar de eu estar com dor. Você tem? Eu tenho Mas você tá com dor só na garganta? Ou são amígdalas fantasmas? São faringite. Você ainda sente a sombra da amígdala, que já morou aí. Tem uma bolinha lá. Eu vi. Será que é um resquício de amígdala? Será que ela nasceu de novo? Eu vou no médico agora às 13. Nem a equipe aguenta. Ela regenerou. Não, eu posso falar um negócio? Pensamentos intrusivos, tipo isso de comer e passar mal, eu tenho muito, né? E aí eu tava agora num casamento no fim de semana, super legal o casamento. E aí tinha no bar frutinhas pra caipirinha. Tá. E tinha uma que era um bowl com caju. E eu, sabe que você vai pegar um pouquinho? Sei. Mas eu não percebi que ele estava embebido num líquido, o caju. Numa água. E eu comi, eu falei assim, o que é essa água? O que é essa água? E eu fui ver os outros cajus dos outros… Não tava. Eu falei, será que é Não, eu água? gosto disso porque você sabe que você vai passar mal. E quando você passa mal, você fica… Eu sabia. Era a água do caju. Por que eu comi esse caju? Mas você passou mal? Não, mas eu fiquei o casamento inteiro Mas tem tenso. várias vezes que a gente passa. Mas eu fiquei o casamento inteiro tenso. Acabou pra você o casamento. Acabou.
quase um caju. Por que eu fui inventar Não, e de daí comer um você já caju? fica assim, que horas que vai me bater esse caju? Aham. Será que eu já chamo o Uber Quão agora? grave que é, entendeu? Quão grave que é? Será que era uma água lá que tava parada há muito tempo e aí tinha uma bactéria super horrível? Uma mosca parou, cagou nessa água. Ah, essa eu não pensei. De novo, Juntou é uma no premonição. Veio. juntou no seu caju, naquele seu único caju. Se fosse o caju do lado, não tem. Não, e uma outra, meu refrigerador, umas 2 vezes ele parou de funcionar do nada. Ah, E aí descongelou toda a comida. Sim. E aí eu fico pensando, tipo, às vezes eu vou ficar 10 dias fora, eu falo, e eu como marmita congelada, eu falo, e se descongelou quando eu tava fora? Recongelou. Ah, tem contaminado. Entendeu? E tá contaminado. Eu tenho uma… Será que não tem um sensor pra você comprar e deixar em casa, assim, pra monitorar? E O funcionamento. faltou luz, você recebe um alerta Não, no seu que eu celular? fiz? Você acha que eu já… Ele já foi Não, lá. é feitiçaria, é que eu tecnologia. fiz? Ele tá assim Eu com a deixo, tecnologia. ó, essa é a dica. É. Eu deixo uma xícara desse tamanho com gelos, pedras de gelo dentro do refrigerador. Por quê? Porque se derreter… Ah, não, eu não tô acreditando. Ela vai ficar baixa, ela vai desfazer Nossa, a forma então não é do nem gelo. tecnologia, é ciência. É ciência. E vai ficar congelado embaixo do copo. Entendeu? Um líquido congelado. Porque derreteu. Derreteu, vai perder E a congelou forma. de novo. Mas vai congelar não o gelinho, porque ele Não. derreteu. Não é boa essa? Putz. Eu tenho muito essas sacadas estranhas. Eu vou ter que fazer. Isso da gente ter ataque de riso Nossa. também é Você tá me- intrusivo. Não, também eu e é. a Camila… Não, o Codré sabe, né? E aí a gente foi te assistir no Rio Ah. to See. Você teve um… Não, porque eu não podia olhar pra você nem um segundo. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu queria filmar pra dizer, eu estou aqui vendo meu amigo. E aí eu pensei, cara, se eu filmar, ele vai ter um ataque de riso. Então eu esperava ele virar pro lado, porque eu subo o coelhão. Falei, imagina ele me vendo atrás desse coelhão, filmando ele na palestra, ele vai ter um Gente. ataque. O Codré ficou tão nervoso que ele levantou e foi esperar lá fora. Ele falou, o Pedro vai ter ataque, eu não vou conseguir, eu vou ficar lá fora. Aí ele foi, ficou lá fora, esperou filmar, depois ele voltou. Não, gente, Juro. ataque de riso é uma das coisas mais desesperadoras. Porque você não consegue controlar. Não. E começa a suar, né? Começa a dar desespero. Cara, me dá muito calor. Muito calor. Lugar que dá mais ataque de riso, e eu acho que também tem a ver com pensamento intrusivo, é em Igreja? velório, gente. Velório! Eu e a Camila sabe, a gente nunca Não, mais vai a poder. gente já combinou isso. A gente Se algum nunca amigo pode. nosso morrer um dia… Vai ele num horário a ou gente em tem que fazer outro. turno. Não pode É? junto. Não tem condição. Casamento, já não tá Casamento, conseguindo mais? a gente já não pode. Ai, pois é, tem uma amiga que a amizade até acabou, porque eu tive crise de riso no casamento dela. E ela ficou chateada. Óbvio. Porque assim, Ai, amor, eu tô mal. porque foi um ataque de riso que influenciou outras pessoas a terem ataque de Ai, riso. isso é péssimo. Você foi o motor. Eu fui péssima, acabou a amizade, tô te falando. Eu me arrependo até hoje, tem 20 anos isso. Mas se você pensar, dá vontade de rir. Só de Ai, lembrar. Pois é. Mas é gostoso. E eu ao gosto mesmo tanto tempo, dela, ataque de Nina, riso. eu te amo. E ela ficou brava mesmo. Ficou. Assim, menos mal que, pelo menos depois, ela se separou. Bom, não sei se é menos mal, né? Mas enfim, foi Será que horrível ela no culpa dia. você por essa Meu separação? Deus, será? Ai, desculpa. Foi um Eu pensamento acho que intrusivo. pode ser isso, porque você mudou a energia, que louca. Mas, por exemplo, um amigo do Tui, a gente foi uma vez no casamento dele, e daí… Ai, é tão idiota isso que eu vou falar, mas eu fiquei muito abalada. A gente tava lá no casamento dele, ele não era muito meu amigo, ele era da turma do Tui. E aí, no meio do casamento, na festa, o Tui conversando com ele, não sei o quê, balada, todo mundo dançando, bebendo e tal. O Tui virou pra mim e falou, cara, você não vai acreditar, ele perdeu a aliança na festa. Ele tinha acabado de casar, acabado de pôr. Ele perdeu a aliança. E falou, amanhã a gente vê, compra outra, manda gravar de novo, paciência. Tava na festa, bebendo, muito louco, perdi a aliança. Eu fiquei o casamento inteiro Eu ia falando ficar assim, desesperado pensando assim, isso não é um bom sinal. é um sinal. É. Isso daqui não vai… Gente, Sinal é foda também. cara, também me entra na linha do pensamento Eu intrusivo. perguntei pro chat, tipo assim, os Ah. principais pensamentos intrusivos. E muitos que a gente acaba falando sem saber que são principais. Agressivos ou violentos, medo de machucar alguém querido, empurrar alguém na escada. Escada também. Escada. Ih, Uxi. cara, escada Vem- de shopping. Nossa, que vem. Escada Vidro vai de vir todo mundo. shopping. Vidro de shopping, Não, quem tem criança sabe. Impulso de gritar ou agir de forma inadequada em público. É. Medo de
causar dano a um bebê. Olha, gente. Sempre. Nenhuma experiência é única, né? Nenhuma. Quanto mais eu vejo coisa de inteligência artificial, mais eu percebo quanto o mundo é repetitivo. Porque É verdade. elas são treinadas com dados de coisas que já aconteceram, né? E tudo mais. Então, quando elas vão construir um texto, elas combinam palavras pela… Quantidade, probabilidade Sim. de vezes que aquelas palavras foram usadas juntos. Isso mostra o tanto que as experiências são repetitivas da vida. Mas e o quanto a isso gente acha que a gente é único, que a gente Sério. Outro Nossa! dia eu falei nos namoradinhos. Imagina, é tão ridículo você ter um programa que chama É Noia Minha? Claro que não! Sua cretina. É de todo Não, mundo. outro dia eu falei nos namoradinhos, negócio que é… Tem uma coceira na mão que ninguém identifica e a Que é a reação morde. é morder. Nossa, super. Aí as pessoas, meu Deus, eu tenho isso, não sei o quê. Tipo, coisas que eu achei que era Totalmente. só eu louco. Tinha, ó. Não, Ó você aqui, ó. Questionamentos ou imagens que desrespeitam figuras religiosas. Então, eu fiz essa pesquisa aí também quando tava vindo. Cara, é muito nervoso. Mas isso que a gente falou do bebê, eu sempre tive medo do meu próprio bebê. Até eu entrar num chuveiro com o bebê. Gente, pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço. O corpo do bebê com o seu corpo, com a água, é a coisa mais Desliza, lisa que eu já presenciei. É pior do que pedra com o verdinho na cachoeira. O Arthur, ele deu uma descida que eu peguei ele aqui assim, ó. Eu Nossa. quase derrubei um recém-nascido no banho. Depois eu falei isso com outras mães. Eu nem precisava terminar a frase. Todas as mães, tipo, não! Então, assim, se você vai ter um filho, você vai dar banho no seu sobrinho. Cara, pele e água, ele vai virar um sabonete. Você gruda essa criança… Tem que pegar aqui, não tem? que Não, pegar. já entra ajoelhada. Pra queda ser menor, sabe? Entra agachada, você Nossa. vai pegar uma infecção urinária. Ah, Mas é melhor do que Mas Você Mas fazer é vai comum. pegar o que o Camila. Pedro pegou no banho turco. Não, Vai. a infecção da Camila, eu já peguei a infecção urinária da Camila e não sei como. Mas, gente… É verdade, a gente gravando, eu tô com infecção Vocês urinária. fizeram massagem juntos? Não, isso que é o pior. Não, é a energia da Camila. E aí, ela ele é forte. deu uma semana, ele me ligou e falou, cara, tá dando pontada. Tá. Juro. Será que você chegou num nível de proficiência na influência que você tá influencer de doença? Cara, e olha como eu, dou retorno. Às vezes eu acho que eu tô ficando menstruado na mesma época que a Camila. É verdade. Menino, então acho que eu vou ficar também. Eu juro. Não, porque eu tô Nossos ciclos- ovulando. O nosso ciclo… Vou até olhar. Tá? Eu acho que eu tô ovulando. Eu tenho dor na mama quando ela tem… Toda vez que eu olho o aplicativo, ele começa a sentir na hora que eu tô tendo. Mas toda vez o aplicativo tá dor na mama. Ela vive com a dor na Olha mama. lá, ovulação em 5 dias. Qual que é o momento pra Abre o engravidar? seu aplicativo pra gente Agora, ver. em 5 dias. É o meu ou dela? Ele vai pelo meu. E quando eu tô de TPM, eu dou print e mando, pra já saber. Ó, você tá estressado aí, tá explicado. Tem motivo. Foi. Sabe um que, se lendo aí eu lembrei? Coisa com faca. Se eu tô vendo alguém cortar coisa… Em filme, não tem nada, às vezes não tem nenhuma tensão na cena. Sei. Eu já penso que vai rolar vai perder um mindinho. Mas ali. você cortando, você não pensa isso também? Óbvio! Eu Mas o sempre outro penso. também, eu também. Eu furei a mão uma vez cortando queijo, assim, mas aí foi bom, que eu já tive esse susto com 16 anos. Tá. E aí eu entendi que não, faca tem que. Ai, sabe tem um que cuidado eu extra. detesto de ver? Eu detesto. Eu amo ver vídeo de culinária, mas essa hora eu dou uma acelerada. O ralador. Nossa! Ai, o ralador. Sim. Nossa! Não quero ver ralador. Tem Gente, condição. mostra já o produto ralado. Você que faz esse tipo de vídeo, não precisa fazer a ação do ralador. A gente não quer ver. A gente sabe como que A gente é. sabe que ele vai ralar. Uma coisa também, assim, elevador, que se para, já acho que vai cair. Não. Prédio, é estranho você pensar, você tá em cima de um prédio com vários andares. Como é que essa porra se sustenta? Terraço. Aquele terraço sim? Terraço. Terraço assim, eu vou Terraço vai cair agora. cair. E esse veio do de cima, achatando. Teve uma vez uma série. Vocês lembram de uma série chamada Fringe? Lembro. Era uma série de coisas meio sobrenaturais Lembro. e tal. Fringe? Não. É. E aí teve. E é a época que a gente via na Warner. Exatamente. Lembra É que era nos como Friends. faziam os antigos, que você precisava esperar passar na televisão. Isso. Tem uma parada lá que universos alternativos começam a trocar de lugar. Então tem uma realidade em que um prédio tem sacada e na outra realidade esse prédio não tem sacada. Ai, acabou com Essas realidades estão se fundindo, então em determinado momento as pessoas que estão na sacada de um prédio são transportadas para outra realidade, E lá elas onde não morrem. tem E elas caem. sacada. E aí todas elas despencam. Ai, que horrível. Nunca mais eu pisei numa sacada sem me lembrar disso. Pensar assim, e se em uma realidade alternativa
esse prédio não tiver sacada agora. e Nossa, elas tá longe, cruzarem tá aqui o Doutor Estranho no multiverso. Sim, é possível. Parque de diversão na montanha-russa que vai abrir e soltar o negócio. Sempre. E tem que verificar 80 vezes. E também a gente vai segurando como também se fosse fazer Como diferença. também. Eu Nossa, ponho ele minha mão na levantou, você tá ali, ó. Eu tô ponho minha mão segurando. bem forte por dentro, eu amarro ela pra se sair, ainda assim sobrar algum tipo de… Já sei. E se a gente levar umas correntinhas, assim, pra prender na montanha-russa? E caso ela abrir, a gente já tem essa segurança Algemado adicional. Eu tento aqui. fazer isso com o Mas sabe braço. o que é o problema? Quando você Com é o braço mãe… não vai Eu adiantar tento se fazer tiver… isso. Não, quando você é mãe, é uma em você e outra na criança. tem o Gema criança. Você Tem que perde tá uma horrível pra mão quem tem aqui. pensamento Nossa, intrusivo. é muito difícil. E pet também, tá? Porque toda vez que eu não posso levar a Mabel no pet shop, que a pessoa vem buscar, eu falo, vai ser sequestrada. Sim. Eu tenho que ligar no pet shop pra saber. Não, tô precisando de mais ração. A Mabel chegou? Sabe? Você pergunta meio assim. Não, uma coisa que acontece… Quando às vezes você tá numa situação que acontece uma coisa muito ruim. Então você quase bate o carro por um segundo. Você fica pensando naquilo depois. Total. Muitas vezes, tipo, se tivesse acontecido isso. Tipo, esses dias eu tava gravando e aí esse negocinho de luz, ele grudou na lâmpada, começou a derreter um cheiro muito forte, muito forte. Ia pegar fogo se eu não tivesse visto. Pensando, imagina se… E aquilo fica na minha cabeça tempão. E daí você fica salvando, resolvendo uma situação que não e aconteceu. Eu assim, começa a pegar fogo, minhas cachorras iam estar lá sozinhas, elas iam morrer queimadas. Então, Imagina o desespero das duas. duas. Então, mas será que alguém ia conseguir chegar, ia perceber, ia conseguir tirar elas, porque elas iam estar na lavanderia? O tempo sabe, inteiro eu assim? fico solucionando coisas que jamais E aconteceram. você fica sofrendo pelo que quase aconteceu. Quase aconteceu. Que não nem foi quase, né? Será que a gente pode concluir, a partir disso, que o pensamento intrusivo é um grande imagina se pega no olho? É isso. É levado ao extremo? Levado ao extremo. É o medo, né? Se pega no olho. É um medo. A ansiedade é o futuro. É ficar antecipando as coisas. Tá ligado? A ansiedade, ao controle. É você querer Tem algum psiquiatra aí pra nos planejar tudo. dedicar um pouco? A gente sai desse episódio como hoje? Capenga. Com pensamentos intrusivos e, no meu caso, com dor de garganta, né? É verdade. A gente A com minha tá até diagnóstico. melhorando. Ele já repassou. Claro, já transmitiu. Lógico, tá mais fraco, né? Dividiu, né? É tipo por a 3. abelha rainha, sabe? A abelha rainha saiu daqui e foi pra gente. Você tá só com É verdade, leve. ele tá até alegre. Ele tava tão… Muito murchinho. obrigado por E hoje. eu gravo mais um negócio com ele hoje. Você tem sorte. Você vai pegar um ar puro aí na rua. Será que eu tenho sorte? Será que o que será que pode acontecer quando eu sair daqui? Ai, não, cara. Eu vou mandar mensagem. Você chegou Aliás, bem? isso é uma coisa que eu tenho medo também. De, assim, fazer stories. Tipo, eu falei isso agora. Tá. Se acontecer alguma coisa comigo… Vão falar assim, gente, Ele bem sabia. que ele falou. Ele sabia, ele atraiu. Eu tô não vendo estou… Quero deixar registrado. fazer igual tá Pedro. registrado. Eu não estou atraindo nada pra mim. Nada. Além de sorte, sucesso, carisma… Isso. Bons Saúde. agouros pra Então, todos nós, eu tenho, pra vocês. eu tenho medo que eu falei que eu tô dor de garganta, que isso vai evoluir pra uma coisa muito séria. E só porque eu falei isso aqui, você acredita, Você vai ter que fazer um transplante de esôfago. Não pode dar nada muito sério, né? Não, dá dor de garganta, não. Só mais uma coisa que eu lembrei também disso de… Não para. disso de pensar na internet. Eu sempre vou fazendo meus posts pensando assim, tem que deixar sempre uma foto bonitinha aqui, porque se eu morrer e forem pegar uma foto minha pra botar num jornal, numa coisa, eu tenho que estar aceitável. Então, Você pega a foto zoada, né? exato. Além de, eu tenho que estar com uma roupa bonitinha, porque quando a gente morre, o fantasma fica com a roupa que a gente tava, né? Então… Na sua versão, sim. Eu tô sempre de túnica. Eu tô look tá rica sempre do em nosso resort. lar. Meio resort. Não, eu vim hoje, Brilhante, tipo, assim. se o meu for tem hoje o até dia da partida, eu quero dizer que foi pedraria. Ah, eu obrigado, tô amei gostosinho. vocês, mas vou estar direitinho com essa jaqueta aqui. Eu tô confi. Eu tô feliz. Tá. Coisas astrais. Eu tô astral. E aí, gente, será? Ai, credo! E a coisa do bate na madeira, Eu que daí muito. vai evoluindo. E aqui eu tenho. Bate madeira toda vez. Eu tenho uma regra que, se não tem madeira. Olha que coisa louca, eu não tenho até vergonha de falar. Eu tenho que falar assim, tipo isso 3 vezes. Tá? Tipo isso, tipo isso, tipo isso. Você troca! Eu troco, porque o universo ele falou assim, ok, não tem madeira, então Vale você pode assim. usar esse, vale não, assim. o meu, se É tem plástico. compreensível Não, sua o meu negociação com o O meu universo. vai falar, A tipo minha é isso, outra tipo isso, tipo negociação. isso. O meu, você tem plástico, então são 6 batidas, é o dobro. Ah, Entendeu? Você tem que aprender a adaptar. tem que.
Tem jeito. Eu adapto E eu com fico o São tranquilo. Longuinho, tipo… Ah, você vai pra alguém. Não, eu adapto com o São Longuinho, por exemplo. Por que eu vou dar um pulinho só? Eu posso dar vários, pra ele acelerar a procura da coisa. Você dá mais um estímulo pra ele, Nossa, motivação. dou São 10 Longuinho, pulinhos. 12, hein? O que você acha? E o que ele faz, né, com esses pulinhos? Tá Como é aí. que chega isso nele? É verdade. Como é que chega pra ele? É energia. São mini pês voando de Cara, pulinho. o pior é que eu já pesquisei sobre São Longuinho. Porque quando eu lancei o Aprenda, foi com uma pergunta sua. Aham. Que era, quem foi São Longuinho? Você acredita que eu fiquei na noia disso? Quem E aí eu foi? pesquisei. Ele chamava Longinus. Ele era do exército romano. Agora eu não vou lembrar porque faz bastante tempo, mas Nossa, anos. tem uma história relacionada a ele ter uma limitação de movimento de pernas e o pulinho ter a ver com isso. Mas, enfim, não vou me lembrar, infelizmente. Mas Por que atribuíram a ele a questão de achar? Boa pergunta, não me lembro. Mas Faz tá lá, 3 né? anos. Tem episódio, né? Ouça lá no Aprenda. Tem um episódio no podcast, vocês vão lá e escutem. Gente, é isso. É isso, mais uma loucura. Tô exausta. Nossa, e eu? E eu ainda gravo namoradinhos, gravo rapidinhas, vou pro ao vivo. Nossa, amiga. Amanhã acordo com a garganta toda Toda travada, travada. toda prejudicada. Toda. Amanhã eu gravo close errado ainda com Janaína. Temos Você vai passar 2 pra diárias, Jana. vou passar pra ela, vou passar pra convidada. Fê Paz Leme vai pegar. Por minha causa. Fê Paz Leme vai pegar. Guarda pro reality. E só pra você ficar mal, pra você saber, Fê Paz Leme tem uma neném de 1 ano. Não, amiga. Você vai cancelar o close errado. A gente tem esse pepino aí, tá, Fernanda? Desculpa, já te adiantando. Desculpa. Se sua neném, por acaso, pegou uma dor de garganta, veio do Pedro, que passou pra mim, que passou pra Jana, que passou pra você. E ela vai mandar pra todas as crianças da Ela escola. vai mandar pra todas as crianças da escola. Então, sinto muito. Gente, deixem os arrobas, falem os projetos, por favor, aqui pros Noyers. Por favor, Alvaros. Eu começo. Começa. Aproveitando que eu falei do Aprenda, lancei agora a 4ª temporada do Aprenda, meu podcast. Tem o Aprenda Tech também, já que agora eu tenho uma coluna de inteligência artificial que eu tô escrevendo lá na Veja. Eu resolvi, já que eu tô mergulhando cada vez mais nesse mundo, fazer uns episódios específicos sobre coisas tech. Tá. Então fiz um sobre economia da intenção, que já é a evolução da economia da atenção. Fiz explicando como funcionam os carros autônomos. O próximo que eu vou fazer, que eu vou gravar hoje, é sobre o tralaleiro, lalala. Tralaleiro, você sabe o que é? Tralaleiro, lalala, não. São os brain rots. Nenhuma criança perde, ou seja, no TikTok é uma moda agora. É tralaleiro, tralalá. É um tubarão de tênis. É um tubarão de tênis, a Eu já figura. ouvi isso. É coisa de criança e Eu adolescente. vi isso. São umas figuras criadas com IA, que normalmente são umas combinações de coisas inusitadas. Tá. Tipo… Quando mistura 2 bichos, Ou coisa assim. com um objeto, tipo crocodilo. Tem um crocodilo misturado com um avião bombardeiro. Tem uma bailarina misturada com uma xícara de cappuccino. Meu Deus! E aí vira essa figura. Pois é. E aí é um episódio que eu vou gravar hoje. Se a minha garganta não ficar ruim, Pedro não me… Pode ser que você fique sem tá? esse conteúdo. Mas, enfim, sobre coberturas das coisas digitais de modo geral. Eu Aprenda Tech, tá em todas as plataformas, mas ouve no Spotify, que aí eu ganho mais dinheiro. É isso aí, Olha, meu amigo. eu tenho um podcast com a Camila, o Os Namoradinhos toda semana, que a gente escuta a história de família, é muito engraçado mesmo. É mesmo, eu gosto. Aí eu tenho o meu perfil Bookster, né, que eu falo de livros, apesar de ser doido assim, eu falo de Ele livros, fala de livros. filmes, de viagens. Eu sou assim, eu termino um livro, eu já ligo pra ele e falo qual que eu vou agora. Exato. Aí tô no TikTok, essas coisas. Aí eu também tenho o meu clube do livro, que é o Bookster pelo Mundo. Com a que esse é o tag, primeiro né? ano, com a tag Livros. Tava esgotado agora esse primeiro ano, mas em agosto a gente vai abrir para 2026 a turma, que a gente lê um livro de cada país por mês. E para mergulhar naquele país com convidados especiais, live, muito conteúdo e edições exclusivas. É muito massa. Uhum. Eu tô lendo As Primas, que você Tá? falou, que eu comecei. Ai, me Eu siga no obedeço. Instagram também, gente. Ele falou, lembrei. Tem que seguir. @Álvaro Leme ou @Aprenda Podcast. Eu vou marcar os 2 lá no Noia. Você bate lá que você já, segue, tá? Obrigada. Não esquece que a gente tá no Spotify, a gente também tá no YouTube. Dá like no canal, dá 5 estrelas. Eu tenho um tudo livro, aquilo. 30 segundos sem pensar Ele no tem livro. um livro. E amiga, uma coisa muito louca. O primeiro episódio de Eu Não É Minha que eu fiz foi: por que todo mundo quer escrever um livro? E eu falei, nossa, eu nunca vou escrever um livro. Fala, você né? fala no episódio.
Tá vendo? Mas você falava que você não quis escrever? Aham. Mas por quê? Porque eu tinha medo. Encara seu enfrentou. medo, cara. Não, agora ele já vai O medo fazer de a chegar no segunda. meu lançamento não tem… É especial inclusivo, Ai, né? nossa. O de lançamento. Gente, A gente evento. sempre assim, um com o outro. Não vai ninguém. Ela foi no evento meu esse fim de semana. Ah, ele é ridículo. Camila, Ele ficou. tem 3 pessoas. Tem 3 pessoas. Eu falei, eu tô chegando com o Codré, com a Mari Faria e o Rafa, amigo do Codré. Então já somos em 4. Então se tem 3, já são 7. 7 já dá pra falar. Poxa, já tá ótimo. Tá, né? Bom, tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Eu continuo aqui porque eu não paro de falar. Beijo, tchau. É Nóia Minha é um show produzido e gravado na Zamunda Studio. Roteiro meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamunda Studio. Até o próximo episódio.